boa tarde a todos. Eu me proponho então a falar aqui para vocês sobre como estudar para concurso público. Tá certo? Bom, antes de qualquer coisa, a partir do momento que eu tenho pretensão de passar para vocês um método de estudo, como passar em concurso público, o aluno pode, em primeiro lugar, aí levantar e escuta, mas o senhor passou em qual concurso público? Daí eu respondo, nenhum. Bom, mas se você não passou em nenhum, como que você está se metendo a dar palestra de como estudar para concurso público? Não é isso? Então vejam só. Então, evidentemente que eu passei em concurso público, senão não estaria dando palestra aqui, tá certo? A minha carreira começou aos 22 anos como procurador do Estado de São Paulo. Aos 23 entrei no Ministério Público de São Paulo, permaneci durante 2 anos e meio. Ingressei também no Ministério Público do Paraná, mas não assumi. Aos 25 ingressei na Magistratura de São Paulo, onde permaneci durante aproximadamente 16 anos, tá certo? Sempre fui aprovado entre os primeiros colocados e sempre faço questão de frisar, não por mérito meu, mas sim por mérito do método que eu desenvolvi, tá certo? Faço questão de frisar o seguinte, minha inteligência é normal, é igual a de vocês. Simplesmente eu tenho uma pedagogia, uma disciplina para estudar, e essa disciplina é que me colocou na frente dos outros concorrentes. Então, a palavra-chave para passar no concurso é disciplina e método. Quem tem disciplina, quem tem metodologia, vai acabar passando num concurso. Podem ter certeza disso. Este método, que é conhecido já dos nossos alunos, mas é sempre bom tá ouvindo novamente, né? Porque às vezes o sujeito é aluno, mas não estuda pela metodologia, né? Eu tenho certeza que quem não conhece, hoje a palestra vai ser um divisor de águas aí no estudo de vocês. O antes e o depois de os senhores conhecerem a metodologia. E eu digo também o seguinte, o tempo do conhecimento, o conhecimento não é proporcional ao tempo de leitura. O conhecimento é proporcional ao tempo de estudo. Cuidado com isso. Não confundir estudo com leitura. Tá certo? O sujeito que mais conhece não é aquele que mais lê. O sujeito que mais conhece é aquele que mais estuda. Estudar é uma coisa, ler é outra. O sujeito pode passar a vida toda. Quando eu falo a vida toda, eu digo, ele pode estudar 30 anos e não passar em concurso público, se ele estudar errado. Ele não estudou, ele leu. Ele ainda não sabe nem a diferença entre um estudo e uma leitura. Tá certo? O sujeito, por outro lado, ele pode estudar 2 meses e já está passando num concurso. Pode estudar 6 meses, em 1 ano, 8 meses já está entrando numa magistratura. Tá certo? Então, passar em concurso é uma questão de disciplina, é uma questão de metodologia. Eu falo isso há muito tempo, eu leciono em cursinhos preparatórios desde 1988. 22 anos, portanto, transmitindo esta mesma lição. Infelizmente, nem todos seguem. Infelizmente, o aluno, ao invés de seguir a experiência, o aluno prefere desenvolver uma metodologia própria. E depois de 3, 4 anos, ele vai, por que eu não escutei o senhor naquela palestra? Por que eu fui me meter a desenvolver uma pedagogia? Não é isso? Então, o conselho, sigam o meu conselho. É o conselho que eu dou para vocês. Sigam o meu conselho. Todo mundo quer passar em concurso, não é isso? E todo mundo quer passar rápido. Ninguém quer passar em concurso daqui 4, 5 anos. O sujeito quer passar rápido, não é isso? E vocês estão certos. É isso mesmo, tem que passar rápido. Então, sigam a metodologia, que vai dar certo. O conhecimento, ele é igual. O entendimento mais a memorização. Sujeito para conhecer. Ele tem que entender, ele tem que memorizar. Essa é a fórmula do conhecimento, tá certo? Só entender não adianta. Ele esquece. Memorizar sem entender é impossível, tá certo? Então, o método, ele na verdade, é uma técnica de memorização que eu vou passar para vocês, tá certo? A aula serve para quê? Para que serve a aula? Para gerar entendimento ou memorização? A aula serve para gerar entendimento. O bom professor é aquele que fala e o aluno entende o que ele fala, né? O professor fala simples, não é isso? E o aluno consegue entender. Agora, você pode ficar a vida toda assistindo aula, você não passa em concurso.
Só assistindo aula você não passa em concurso. Pode ficar 30 anos, o sujeito tem 30 anos de sala de aula, ele não passa em concurso. Ele não memoriza em sala de aula. Não é o local apropriado para memorização. Então, a aula por si só é insuficiente. É preciso a memorização. Tá certo? Então vejam só. Eu vou passar para vocês a forma de estudar, que é uma técnica de memorização. E já vamos elaborar a seguinte frase aí. Estudar é memorizar. Guardem isso. Ah, eu vou estudar. Então você fala, eu vou memorizar. Estudar é memorizar. Guardem essa frase. Vou passar 2 técnicas de memorização para vocês. Então vocês vão estudar, tá certo? Então imaginemos, segunda-feira vocês vão estudar Direito Constitucional. Imaginemos vocês anotaram ali 5 páginas de uma aula, de um caderno, não é isso? Vocês vão estudar toda segunda-feira Direito Constitucional. Como que vocês vão memorizar? Como que vocês vão estudar? Vamos lá. Primeira técnica é a seguinte. Num primeiro momento, você lê a primeira página algumas vezes. Você lê. Com atenção. Lê 1, 2, 3 vezes. 3 a 5 vezes. Vocês vão ler aquela página. Com atenção. Depois vocês vão fechar os olhos e tentar passar mentalmente o que vocês leram. Sem olhar. Então vocês leram umas 3 a 5 vezes, depois vocês vão fechar os olhos e tentar passar mentalmente, sem olhar. Não é decorar, não é passar com as mesmas palavras. Não é decorar, vocês vão passar um entendimento. Depois vocês vão ler a segunda página, mesma coisa, algumas vezes, depois passa mentalmente a segunda página, a terceira, a quarta, a quinta, passa mentalmente, página por página. E depois vocês vão tentar passar a aula inteira sem olhar. No primeiro momento, então, vocês vão tentar passar página por página. Leiam a primeira página algumas vezes, passa mentalmente a primeira página. Leia a segunda, passa mentalmente. Imaginemos uma aula de 5 páginas. Leiam a terceira, passa mentalmente, a quarta, a quinta, passa mentalmente, e depois vocês vão tentar passar a aula inteira mentalmente, sem olhar para o caderno. O detalhe é esse. É tentar passar a aula inteira sem colar, sem olhar para o caderno, para ver se você memorizou. Aí vocês vão estar fazendo um exercício de concentração. Tá certo? Qual o tempo para fazer isso? O tempo para vocês estudarem, o tempo do estudo é uma observação importante. O tempo do estudo é o tempo da aula. Em regra, tá? O tempo da aula, ou o dobro, ou o triplo. Então, se a aula teve 1 hora, você tem, em regra, dentro do padrão da normalidade, vamos dizer, o homem médio, né? O homem médio vai conseguir memorizar uma aula de 1 hora, ele vai memorizar em 1 hora, 2 horas ou 3 horas. É claro, o sujeito pode memorizar em tempo menor. O sujeito conseguiu memorizar em 20 minutos, ótimo. Tudo bem, mas em regra o tempo é esse, tomando por base o homem médio, né? Se a aula teve 1 hora, vocês vão memorizar essa aula em 1 hora, 2 horas ou 3 horas. É mais ou menos assim. É importante ter calma, portanto, na hora do estudo. Se a aula teve 1 hora, não é para tentar memorizar essa aula em 5 minutos. Daí vai sair um estudo mal feito. Tá certo? Bom, essa é a primeira técnica de memorização, a minha técnica preferida, vamos dizer assim. Alguns alunos, no entanto, reclamam, mas é muito difícil passar mentalmente a aula sem olhar para o caderno, eu não consigo fazer isso. Tá certo? Realmente é difícil, hein? Já adianto para vocês, não é fácil fazer isso. Vejam só, você ficou 1 hora, 2 horas estudando aquela aula, e na hora de passar mentalmente, de fazer o teste consigo mesmo, está difícil. Que dirá então se você embarcasse numa leitura de livros e ficasse lendo sem parar centenas de páginas? O que é que você iria assimilar? Se lendo só aquilo, durante 1, 2, 3 horas, já está difícil. Você já não consegue. Que utilidade teria o estudo mediante leitura de livro? Só lendo, ou mesmo leitura de caderno, só sair lendo. Por isso que o estudo não é leitura. O estudo é leitura, reflexão, você vai questionar e vai memorização, sobretudo. Bom, a segunda técnica é mais simples, mais fácil, mas funciona também. Então imaginemos, então vocês vão estudar